Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Deus, te damos graças ao Pai por neste momento poder invocar o teu nome, Senhor, pedindo para que estejas, ó Pai, abençoando o vaso nas tuas mãos, instrumento teu, Pai, que o Senhor um dia separou para a tua obra, para que neste momento o pastor Carlos Vilela seja boca tua, Senhor, para dizer a nós o que queres, Pai. Usa-o como instrumento vivo em tuas mãos, Pai. Esteja abençoando os nossos corações, que possamos, ó Deus, receber essa mensagem, ó Pai, que a semente possa cair em terreno fértil, ó Deus, e que frutifique, Senhor. Abençoe-nos e prepare-nos, ó Deus, para este grande momento, onde estaremos recebendo a Tua palavra. Esteja usando o pastor Carlos, ó Deus, maravilhosamente, Senhor. Te oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você tem Bíblia? Diga amém. Espada de Deus, diga glórias a Deus. Pega a sua Bíblia aí e abra no segundo livro dos Reis. O capítulo é o capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Vamos ler a palavra do Senhor que Ele nos deu para esta noite. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Somente até aí. Diga comigo assim: Naamã era um homem cheio de qualidades, porém leproso. Diga mais uma vez: porém leproso. Amém. Você tem boca de Deus nesta noite? Diga amém. Pergunta para alguém que está do seu lado: se você quer ver Deus falar contigo? Diga assim: então fique bastante atento, não perca nada nesse culto. Podeis assentar, louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor. Nessa palavra, nesta noite, o que me chama a atenção, é verdade que é um texto muito pregado, é um texto muito anunciado pela palavra de Deus, mas é um texto sempre rico e que tem muitas coisas que nós podemos extrair dele em determinados momentos para a nossa vida. Aqui está dizendo, e eu quero usar nesse texto, uma palavra que me chama a atenção e que te chama a atenção também. Fala que esse homem, Naamã, era um homem tremendo, um homem poderosíssimo, um homem capacitadíssimo, um homem jovem, amado pela sua nação, um homem invejado por todas as pessoas, um homem que era querido pelo seu rei. Abaixo do rei da Síria, ele era o primeiro homem, ou seja, a Síria era um povo que estava crescendo. Antes do Egito, depois veio a Síria, depois a Assíria, depois veio os babilônicos, depois os medo-persas, depois os gregos, dividiram, depois veio o Império Romano. Mas nesse momento, eram os sírios que estavam em evidência. E esse homem era o ministro do exército. O homem, naquela época, o que tinha de importante eram as guerras. E o que de mais importante depois das guerras era o que adivinham delas, as conquistas, os bens materiais, tudo que a guerra tinha. E esse homem era o líder desse exército poderoso, o exército que estava conquistando todas as coisas. Mas esse homem não era totalmente feliz. Ele tinha todas
estas qualidades, mas ele não era totalmente feliz. Por quê, pastor, que ele não era totalmente feliz? Porque ele tinha, além das qualidades, ele tinha uma conjunção, um porém na sua vida. Porém, o quê? Diga, porém, leproso. Ele tinha essa conjunção restritiva, adversária dele. Por quê? Porém, leproso. Qualidades em contrapartida com uma coisa ruim. E em nós, na nossa vida, no nosso dia? Às vezes nós, cristãos, homens, mulheres de Deus, somos amados, somos respeitados, somos dignos, somos pessoas de bem, somos pessoas altamente capacitadas, temos em nós dons maravilhosos que Deus nos deu, temos todas essas coisas. As pessoas às vezes olham para nós, quer ser às vezes o que nós somos, mas muitas vezes nós temos também no nosso caminho, no nosso dia a dia, algo que simplesmente tira todo o brilho. Temos às vezes um porém na nossa vida que vem tirar o brilho. Quantos querem ficar livres de todos os porém da sua vida? Diga, eu quero. Cada um de nós tem um porém, e é esse porém que o diabo sempre quer colocar em evidência. O diabo é o acusador. A Bíblia diz que ele é acusador. E o que ele quer colocar em evidência na nossa vida? Não é o que nós somos de bom, não é o que você faz de melhor, não é o que você faz de especial, não é o que as pessoas olham para você e dizem, meu Deus, mas que coisa tremenda. Não é pela sua capacidade criativa que o diabo quer mostrar, não. A Bíblia diz assim, lá em 1 Pedro 5,8, diz assim, olha, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, para quê? Procurando alguém para que possa tragar. Ou seja, o papel do diabo é exatamente esse, não é exaltar as nossas qualidades, não. O papel dele não é querer que as nossas qualidades se sobressaiam, não. Ele quer ver em nós aquela pintinha azul, num quadro totalmente branco. Quando nós perguntamos para alguém, nós colocamos um quadro aqui totalmente branco e fazemos uma pintinha aqui nele e perguntamos assim, o que é que você está vendo aqui? O que é que as pessoas vão dizer? Uma pintinha azul. Elas não vão ver o quadro inteiro branco, não. O que elas vão reparar é na pintinha azul. O que o diabo quer exatamente fazer conosco é o quê? Colocar em evidência aquilo que é um porém na nossa vida. Diga misericórdia. Mas o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida já tapou esta brecha. O sangue de Jesus precioso já tapou esta brecha. Agora o diabo olha para nós de um ângulo diferente, e ele olha para a nossa vida, já não vê mais as brechas na minha vida e na sua vida, mas ele vê o sangue regenerador e transformador de Jesus na minha e na sua vida. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda exaltação. Oh, aleluia, diga glórias a Deus. Aquela história do preguinho, todos conhecem, talvez a maioria conhece aquela história do preguinho. O diabo todos os dias batia na porta de um amado irmão, todos os dias batia a porta. O irmão ia lá, olhava lá no visorzinho da sua casa, era o diabo do outro lado, ele ia, fechava de novo ali, sentava, não abria a porta. O diabo no outro dia, estava fazendo o quê? Batendo lá novamente. O irmão ia lá novamente, abria o vidrinho lá, via que era o diabo, não fazia nada. O diabo parou? Não. No outro dia, o que ele estava fazendo? Batendo lá. Um dia o irmão perdeu a paciência, abriu a porta. O que foi que você quer? Não, eu não quero nada demais. É coisinha simples e eu não vou te incomodar mais. O que é que você quer?
A sua casa é bonita, olha que casa maravilhosa que Deus deu para você, não foi? Foi Deus. Olha que casa linda, preciosa, maravilhosa. Mas para mim não te incomodar mais, eu só quero te fazer um único pedido, e é pequena coisa. E ele pega e mostra um prego desse tamaninho. Eu só quero pendurar esse prego, pregar esse negócio lá na sua sala. O irmão inadvertidamente, o amado inadvertidamente, pensando que ficaria livre do diabo, mas ele abriu a porta e abriu a porta sozinho. Ele abre a porta e não coloca a presença de Jesus na frente. Ele abriu a porta, conversa com o inimigo cara a cara, e para tentar ficar livre das estratégias do inimigo, ele faz o quê? Não, tá bom. É só esse preguinho desse tamaninho, Não, é só isso, não vou mais te amolar. Ele falou, tá bom, já que é assim, pode ir lá na sala e coloca o preguinho. E o diabo foi lá e coloca o preguinho lá na sala dele. Um dia ele está numa reunião, uma reunião bonita. O diabo bate lá na porta de novo. O que foi? Eu já não falei para você, você não falou que era só o preguinho, por que você está me amolando? É exatamente pelo preguinho. O preguinho é meu, sim ou não? Sim. Se o preguinho é meu, eu quero pendurar esse negócio aqui lá naquele preguinho. Ele foi lá com a carniça arrumadinha, toda arrumada, e foi lá no preguinho e pendurou a carniça lá naquele preguinho no meio da sala. A reunião acaba, todos vão embora, porque quem aguenta, suporta o cheiro. Quem consegue suportar um cheiro de carniça? Aí aquele lá, moral da história. O que acontece na nossa vida? O que pode acontecer na nossa vida? Às vezes nós temos dado lugar ao diabo, para que ele possa colocar exatamente um preguinho desse na nossa vida. Um preguinho, coisa simples, abrimos a porta, damos lugar, é coisa simples, é coisa que ninguém vê, é coisa que ninguém está prestando atenção. É coisa que as pessoas estão preocupadas com coisas maiores. Mas o diabo às vezes foi lá no nosso coração e colocou um preguinho. E esse preguinho ele começa a colocar exatamente coisas mal cheirosas. Coisas que às vezes têm tirado a sua comunhão de Deus. Às vezes têm tirado a sua alegria de estar na presença de Deus. Por quê? Porque aquilo cheira mal. E você agora não está tendo mais condições de dizer que você não quer aquilo lá, porque um dia você deu legalidade para que o diabo pudesse estar usando aquele preguinho, não sei. Talvez esse preguinho nesta noite seja o porém de muitas pessoas que estão aqui. Assim como Naamã, um dia teve um porém na sua vida que o desclassificava, talvez muitas pessoas também nesta noite aqui estão tendo um porém nas suas vidas, que estão trazendo sobre eles coisas que não poderiam estar acontecendo, coisas que não eram da vontade de Deus. Diga misericórdia. Tem pessoas que estão bem na família, estão bem espiritualmente, estão bem financeiramente, mas porém em algumas áreas está triste. Tem muita gente que está bem espiritualmente, está bem ministerialmente, porém a área financeira está um desastre. Tem pessoas que estão bem dentro de casa, estão bem financeiramente, mas a sua vida, porém, a sua vida de intimidade com Deus está uma lástima. Pessoas que não têm se preocupado com coisas pequenas, com porém na sua vida, e às vezes têm começado a brincar com o diabo, achando que ele tem capacidade de suportar, que ele tem capacidade de vencer o inimigo, que ele é mais forte. Mas a primeira coisa que o diabo começa é isso, que ele possa ter acesso, não simplesmente à nossa voz, mas que ele possa ter acesso à nossa vida. Se nós abrirmos a porta pelo inimigo, independente de quaisquer que sejam as coisas que fazemos erradas, os poréns que nós damos legalidade ao diabo, quando nós abrimos a porta, ele vai colocar o pé. E quando ele colocar o pé, nós não conseguiremos mais fechar a porta. E o vão cada vez vai estar mais aberto. A Bíblia diz que
um pecado, um abismo chama outro abismo. Diga misericórdia. Muitos homens de Deus, às vezes, têm sido uma bênção. Bênção em todos os lugares. A gente olha para a pessoa aqui na igreja, nós olhamos para a pessoa, que pessoa abençoada. É um homem fiel, é um dizimista, é uma pessoa que tudo que você pede para ele, ele faz. É alguém que você olha para ele, parece que tem confiança nessa pessoa, porém, quando ele chega dentro da sua casa, dentro do seu lar, ele se transforma em outro homem. Porém, quando ele entra dentro do seu lar, ele se transforma em alguém que às vezes ele mesmo não gostaria de ser. Tem pessoas que são bênção em todos os lugares, jovens, são bênçãos, às vezes, são bênçãos na faculdade, são bênçãos dentro da igreja, são bênçãos nas suas casas, mas chega final de semana às vezes, porém, eles não conseguem servir a Deus com qualidade. Eles preferem ceder às tentações, ceder às vulgaridades, ceder às coisas erradas, do que simplesmente servir à vontade de Deus em todos os dias da semana, dos meses, do ano. Muitas pessoas, bênçãos, mas tem o porém que desqualifica. Eu quero dizer uma coisa para vocês: às vezes na nossa vida, o porém desqualifica tudo de bom que às vezes nós fizemos no passado. Não se engane, as pessoas não lembram de coisas boas que você faz. E nós estávamos comentando esses dias lá em casa, que eu e a minha esposa Marisete, meu sogro sempre foi um homem íntegro, um homem bom, um homem de qualidade, um homem sério, um homem severo, um homem que eu nunca vi esse meu sogro falar uma palavra alta, eu nunca vi ele ter uma palavra que denegrisse alguma coisa, eu nunca vi ele se intrometer e falar coisas erradas nos casamentos dos genros, ali, nora. Era um homem íntegro, mas agora ele está lá debilitado com o tal de Alzheimer. Não consegue falar, não consegue reconhecer ninguém, faz as coisas tudo errada, todas as coisas, não tem mais qualidade de vida. E nós olhamos para ele e não queremos falar assim: o que vai ficar do seu pai? Qual a última impressão que nós vamos do teu pai? Será que ele vai ser um peso nas nossas vidas? Ou será que ele vai ser bênção, como ele sempre foi? O que você quer que seja a última história contada na sua vida? Qual que você quer que seja a última história que as pessoas dirão? Não no seu caixão. No caixão até hoje eu nunca vi nenhum morto ser ruim. Nunca vi. Todo morto lá no caixão, o homem e a mulher, era uma beleza, era uma maravilha. Eu nunca vi ninguém, nem um pregador, nem um padre, nem ninguém, pessoa nenhuma chegar lá diante do caixão e falar assim: nossa, mas não valia nada, não prestava, não compensa nem nós orar aqui por ele, vamos embora, vamos fechar esse negócio aqui, porque não presta, vai para o inferno mesmo, não adianta nós orar não. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas qual é a última impressão que você quer que fique na sua vida? Se você quer ter impressão boa, e se você quer que fique com uma coisa boa, você vai ter que tirar os poréns da sua vida. E você tem que começar a tirar esses porém hoje, não é amanhã. Esses poréns têm que começar a sair da sua vida hoje, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã. Aquele homem, Naamã, quando era esse homem totalmente bom, era um cara totalmente capacitado, mas ele não era uma pessoa totalmente feliz, porque imagina ele chegando, como que ele ia tirar a roupa? Como que ele iria tirar a roupa?
perto das pessoas, perto dos seus soldados. Talvez ele tivesse uma autoestima lá embaixo. Talvez ele pensava, as pessoas não sabem o que eu estou vivendo, o que eu vivo. Talvez você está pensando nesta noite da mesma maneira. Talvez você está olhando para o seu porém nesta noite e está pensando exatamente isto. Se eu pudesse, eu arrancaria esse porém da minha vida, porque eu quero ter uma vida transparente, íntegra, uma vida que eu não precise usar máscaras, uma vida sem a necessidade de usar subterfúgios e nem máscara para viver. A vida daquele homem começa a transformar, sabe quando? Quando um dia, depois que ele invade Israel e toma todas as pessoas ali, derrota Israel, ele chega, volta para a Síria, para a sua cidade, e agora tem uma menina lá, uma adolescente. Preste atenção, eu não vou pregar sobre essa adolescente, mas ela é boa para a gente firmarmos a nossa história. Lá na casa ele pega uma daquelas adolescentes lá de Israel e leva cativa, prisioneira, lá para a Síria. Essa menina tinha família, essa menina tinha amizades, essa menina tinha ciclo social ali em Israel, lá em Samaria. Mas o que aconteceu? Ela agora estava prisioneira, mas ela não deixou com que esse momento na vida dela pudesse estar atrapalhando talvez um projeto de Deus para ela. O que eu quero te dizer desta noite para você? Às vezes um porém na nossa vida nos tem deixado atrapalhar aquilo que Deus deseja fazer e realizar através de nós. Aquela mulher, aquela menina, um dia fala para sua o quê, gente? Sumiu. Senhora, patroa, é isso? A sua senhora, a sua patroa. Ela falou assim, talvez ela estava vendo o que estava passando a família, e ninguém sabia, talvez, provavelmente não. Ela falou assim, se o meu servo conhecesse lá em Samaria, tem um homem baixinho, careca, mas é um homem de Deus. Se ele conhecesse, o que ela poderia, se tivesse deixado o coração dela ficar amargurado? Eu não vou mexer com nada aqui, eu só vou fazer aquilo que está me obrigando a fazer. Eu só vou fazer aqui aquilo que é simples. Se aquela menina tivesse deixado o seu coração ficar amargurado, ela não teria essa reação. Ela chegou lá na sua patroa e disse, eu quero aqui, é como se ela estivesse orando pelo seu inimigo. Se nós tivéssemos essa oportunidade, se você tivesse essa oportunidade de ter os seus inimigos, o seu inimigo nas suas mãos, o que você faria? Você oraria por ele? Ou aquela menina podia falar assim, Deus, o Senhor é o Deus de Israel, o nosso Deus, Senhor, eu quero te fazer um único pedido, mata esse homem, mata ele, acaba com ele, só um pedido, mata ele. Não era assim que talvez ela tivesse feito? Mas ela não fez isso. Ela foi e falou, olha, se o meu Senhor soubesse, lá em Samaria tem um homem que pode curá-lo. O que significa Eliseu? Quem que era Eliseu? Eliseu não era nada. Eliseu era um homem que andava vestido mal arrumado. Era um homem também que pegou com Elias ali os trejeitos, ficava pelos desertos, ficava andando para lá e para cá, com as roupas esquisitas, enquanto Naamã não. Naamã era cheio de pompa, rico, milionário, mas aquele homem Eliseu, aquele homem tinha nele o que ia tirar o porém da vida de Naamã, aleluia, diga glórias a Deus. Um dia o propósito se cumpriu na vida daquela garotinha. Eu tenho certeza que depois que Naamã foi curado, aquela garotinha deve ter recebido coisas preciosas, louros, e recebido tantas coisas boas. O que a gente pode com isso também na nossa vida?
O dia que o propósito de Deus se cumprir na minha vida e na sua vida, nós não nos lembraremos mais dos tempos ruins da nossa vida. O dia que o propósito de Deus se cumprir na minha vida, o dia que o propósito de Deus se cumprir na sua vida, e você não tiver mais nenhum porém, para que possa estar te acusando em todo o tempo, você não vai lembrar mais do tempo ruim, mas você vai se lembrar simplesmente dos tempos bons, aonde Deus te fez prosperar em todas as coisas. Você fica feliz pelas promessas de Deus na sua vida? Diga, eu fico. Naamã pega um dia depois de conversar, Naamã vai ao rei e diz para o rei: rei, tem uma menina lá em casa que falou para minha mulher que lá na cidade dela tem um homem que pode me curar. O rei deve ter pensado assim: gente, mas isso é longe demais, é mais ou menos 500 quilômetros. É muito longe, vai precisar de muita gente, vai precisar de soldados para estar junto, é muito despesa. Mas o rei sentiu ali, aquele rei, sentiu que aquele homem era tão importante para ele, aquele general era tão importante para ele, que valia a pena todo o sacrifício. Você é alguém importante? Você é alguém importante? Diga para alguém que está aí do seu lado: você é alguém muito importante. O rei liberou Naamã, escreveu uma carta para o rei de Israel. O rei, e chega lá, ele diz, com essa carta nas mãos. Só que a menina falou para ele procurar quem? Procurar quem? A menina falou para ele que procurar lá em Samaria quem? O profeta. Ela foi, o Naamã saiu com tudo ali, levando o presente, levando o dinheiro, e a Bíblia diz que ele foi direto em quem? No rei. O rei não tinha nada para oferecer para ele. O rei simboliza na nossa vida aquilo que nós temos, que nós somos. O rei simboliza para nós os nossos esforços humanos, o nosso dinheiro, as nossas amizades, aquilo que nós conquistamos durante a vida, coisas materiais, coisas nesta terra, o rei simboliza. Mas aquela menina não falou para ele ir ao rei, porque se ela tivesse falado para ir ao rei, ele voltaria assim como voltou, porque quando ele chega lá e entrega a carta para o rei, o que aconteceu? Quando ele entrega a carta para o rei olha para a carta, lê aquela carta dizendo assim: aqui está o meu servo Naamã. Preste atenção, aqui está o meu servo Naamã, tem lepra, estou enviando ele a você, para que você o cure. Pronto, o homem desesperou, entrou em crise existencial, porque a Síria já tinha invadido Israel e já tinha dominado Israel. Ele pensou assim: esse rei está procurando coisa, simplesmente caçando coisinha para invadir de novo e tomar um restinho de coisa que nós temos. E ele entra em desespero, e a Bíblia fala que ele então rasga as suas vestes e fica peladão lá. Por quê? Porque Naamã foi no lugar errado. Ele foi ao rei. A menina tinha falado para ele ir aonde? Ao profeta. O profeta não. O profeta simboliza o rei, mas não o rei da terra. O profeta simboliza o rei, mas não o rei comum. O profeta significa o rei dos reis e senhor dos senhores. O profeta tem uma palavra de Deus, o rei não tem. O profeta tem aquilo que pode curar a minha vida, a sua vida. Um rei não tem.
Quem que você tem procurado? Quem que você tem procurado? Talvez é o rei, a primeira coisa que você tem procurado, não é verdade? Talvez quando as coisas, dificuldades aparecem, você tem ido ao rei. A primeira pessoa que te passa pela cabeça para você buscar o socorro é aquilo que é mais próprio. Se você está enfermo, de quem que você lembra? Se você está enfermo, de quem que você lembra? Dos médicos. Se você está sem dinheiro, de quem que você lembra? Do sogro, da sogra, do cunhado. Eu sempre lembro do meu cunhado. O meu cunhado é uma benção. Primeira coisa que nós fazemos é lembrar de coisas simples. Lembramos do rei, mas o rei não é capaz de tirar o nosso porém da nossa vida. É somente alguém que tem a palavra de Deus é que pode ministrar sobre a minha vida e sobre a sua vida. O rei ministra, e nós às vezes vamos voltar, talvez novamente, com as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Quando o rei ministra sobre nós, por que o rei rasgou as vestes? É porque ele sabia que ele não tinha capacidade alguma para realizar um milagre. E você vê como que notícia corre. Você já viu tanto que fofoca anda? Mal o rei tinha rasgado as vestes lá no palácio, a notícia chega lá na casa de Eliseu. Jesus era engraçado. Jesus era engraçado. Ele só tinha 3 anos para difundir o seu ministério. 3 anos só. O que ele fazia? Usava de quem? Dos fofoqueiros. Ele curava alguém, aquela doença incurável, ele dizia assim, ó, vá, e o quê? Não fale, não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Você já viu quando você tem alguma coisa, você tem alguma coisa a esconder, e você conta para o seu aquele amigo mais íntimo, aquela pessoa mais íntima, e você fala só, ninguém pode ficar sabendo. Pronto, a igreja inteirinha daqui uma semana está sabendo, está te olhando assim, ó. Olha de cima e embaixo em você, todo mundo está sabendo da sua vida. Por quê? Jesus usava esse método. Agora Naamã chega lá, o rei rasga as vestes, a notícia corre, chega lá na barraca de Eliseu, lá embaixo. Eliseu pergunta, o que está acontecendo? O rei rasgou as vestes, novinhas as vestes, de ouro, vestes bonitas, mas umas vestes lindas, tremendas. Mas por que ele rasgou as vestes? Porque o homem chegou com uma carta lá, falando para ele curar. Diga comigo, o rei não tem capacidade de curar. Profeta tem. Quantos são profetas de Deus aqui? Diga amém. Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aquele homem rasga as suas vestes, e a notícia chega lá em Eliseu. E Eliseu manda para ele, manda o mesmo fofoqueiro, devolver a fofoca. E falou assim para ele, manda dizer a Naamã, para ele vir aqui, que aqui ele vai receber a bênção dele. Diga glória a Deus. Naamã chegou lá na casa do profeta. Naamã, a Bíblia diz que ele veio com a sua cavalaria toda, e seu carro. Eu imagino o carro de Naamã. A Bíblia diz assim, seu carro. Porque naquela época, poucos tinham carros. Os exércitos eram poucos que tinham seus carros. E a Bíblia diz que Naamã chega na porta de Eliseu com o seu, o quê? Carro. Os seus cavaleiros, os seus soldados. E chega lá na porta do profeta. Eu imagino o profeta lá dentro, fazendo almoço, né? O profeta fazendo um arrozinho com feijão e um piqui. Arroz, feijão e piqui, e aquela barulheira lá fora, aquele tumulto lá fora, e gente curioso vindo, autoridades estavam chegando ali, né? E
as autoridades chegando e os curiosos também juntos, chegando ali naquele lugar, e Eliseu lá dentro fazendo o seu arrozinho com piqui e guariroba. E o que está acontecendo? Ele manda, alguém fala para ele, não, é o Naamã que veio aqui, porque veio com a carta, olha aqui a carta, foi lá no rei, o rei não deu conta, rasgou as vestes novinhas, está tudo rasgado, as vestes. Ele falou, não, faz o seguinte, fala para Naamã, para ele lá no rio, mergulhar 7 vezes que está pronto, está resolvido o problema dele. Está resolvidinho o problema dele. Mas Naamã, ele não aceitou aquela palavra. Porque ele entendia, e às vezes nós somos dessa maneira. Nós imaginamos que as bênçãos de Deus vêm das mesmas maneiras. Todas elas. Se você vê alguém sendo curado porque sapateou 3 vezes, você às vezes para ser curado, você vai querer sapatear quantas vezes? 3 vezes. Se alguém vê você deitado no chão, recebendo batismo do Espírito Santo e pulando, dando pulinho assim, igual, a pessoa vai querer receber o batismo do Espírito Santo também fazendo o quê? Dando pulinho. A pessoa vê no outro sendo abençoado, ali porque colocou a mão na cabeça dele e falou 3 palavras, igual tinha um irmão lá na Betel, tem uns irmãos aqui que eram da Betel, tinha um irmão lá na Betel, um pastor lá na Betel, que a gente orava, ficava assim, todo mundo orando, os pastores orando, e você gastava às vezes 5 minutos orando pelos irmãos, ora, você ora, o irmão colocava a mão na cabeça dos outros, falava assim, ser curado em nome de Jesus, está abençoado em nome de Jesus, está abençoado, ia passando de um por um, assim, enquanto nós estávamos lá cuspindo, falando, babando, ralando, lá, e às vezes o irmão que nós estávamos orando por 5 minutos não era curado, se abraçava o irmão, beijava o irmão, pedia misericórdia do céu por curar o irmão está curado, não estou, pastor, fala a verdade, mas não estou. Pode falar, irmão, ninguém está vendo, está curado? Não, pastor, não estou. Mas o irmão às vezes estava lá, colocava só a mão na cabeça, está abençoado em nome de Jesus, e saía dali levando o quê? A sua cura. E às vezes nós pensamos que tudo tem que ser igual. Quantas vezes na Bíblia você viu alguém sendo curado lavando no rio por 7 vezes? Quantas? 1 vez. Deus não é quadradinho, porque se Ele fosse tão quadradinho assim, nós não precisaríamos de fé, para nós conseguirmos as coisas da parte de Deus. Se Deus fosse tão quadradinho assim, nós não precisaríamos usar a fé, nós usaríamos a fé de outra pessoa que já recebeu daquela maneira, e nós faríamos exatamente igual. E Naamã, ele deve ter pensado, mas esse homem perdeu o respeito de vez, ué. Não tem lógica um negócio desse aqui não. Se fosse lá na Síria, o povo estava de joelho quando eu chegasse, estava fazendo festa, soltando foguete. O homem agora nem se dignou a sair na porta da sua casa para me receber, mandou um mensageirozinho perereco, vir me falar aqui, ainda por sinal, manda eu tomar num banho num rio sujo desse aqui. Ah, mas não vou mesmo. Às vezes nós queremos formatar as coisas de Deus. E para nós recebermos bênção na nossa vida, se você quer que na sua vida, nesta noite, nesse momento, nesse lugar aqui, Deus que está, o Espírito Santo, que está aí falando no seu coração e te mostrando talvez aquilo que tem te atrapalhado, aquele porém que tem tirado a sua alegria na solidão, quando você está sozinho, não no meio das pessoas, mas quando você chega na sua casa, deita a sua cabeça no seu travesseiro, todas as pessoas falam que você é bom e você sabe que você não vale nada. Mas Deus quer te limpar e te tirar nesta noite, mas não vai ser da maneira como você imagina. Às vezes nós queremos olhar para o copo
Se o copo está limpo, estamos com sede, estamos morrendo de sede, e vamos olhar para o copo se está limpo ou não. Estamos morrendo de fome, e vamos olhar para o prato se está quebrado ou não, se é de porcelana chinesa ou se é porcelana italiana. Aquele homem, Naamã, ele olha para Eliseu, ou seja, olhou para o homem que Eliseu mandou, da maneira que ele pensou ali, e ele pensou, isso aqui não vai prestar. Por quê? Porque lá no país dele, os feiticeiros, as pessoas que faziam, talvez já tivessem tentado fazer com que ele fosse curado e não foi. Então agora ele estava lá na porta daquele homem simples. Às vezes, e na maioria das vezes, não é o copo que vai resolver a nossa sede, mas é o que tem dentro do copo. Às vezes não é um prato que vai tirar a sua fome, mas é o que tem dentro do prato. Às vezes não é esse pregador que fala com você nesta noite, mas é a palavra que sai da minha boca, é que pode transformar a minha vida e a sua vida também. Às vezes você pode até não gostar de mim, às vezes até você não identifique com as minhas palavras, mas você não pode colocar num quadradinho de você simplesmente receber de outro. Se nesta noite eu estou aqui, é porque Deus quer abençoar e abençoar a sua vida também. Aplauda esse Deus maravilhoso. Naamã deve ter falado, banhar nesse rio? De maneira nenhuma. Se esse Deus assim fosse tão bom, preste atenção. Se esse Deus, ele começa a imaginar, já perdendo a fé. Se esse Deus fosse tão bom, não teria deixado nós, os sírios, ganhar as batalhas e escravizar Israel. Não é assim que às vezes nós começamos a fazer? Quando as coisas começam a apertar para nós, e nós não vemos com os nossos olhos aquilo que nós almejamos chegar tão rápido às nossas mãos, nós começamos a dizer, se Deus me amasse, se Deus fosse tão bom assim, Ele já teria me abençoado muito mais, ou muito anteriormente. Aí você olha para o seu amigo, para o seu vizinho, Deus ama este daqui muito mais do que Ele ama a mim. E às vezes você começa a virar as costas e sair, quando você está tão próximo, tão próxima de receber a sua bênção. Esse homem ia virar as costas, falou, eu não tomo banho aqui nesse rio, porque esse rio é muito sujo. Esse profeta teve uma maneira muito errada de querer falar comigo, e esse rio daqui não presta, não vale nada. Lá na Síria tem rios muito mais limpos. Se fosse para tomar banho de rio, por que eu não tomava banho lá? É só passar um e-mail, um MSN, alguma coisa, tomava o banho lá, passava uma mensagem, não é verdade? Mas ele ia virando as costas para sair, a Bíblia diz que ele estava saindo para ir embora. Foi aí que entrou um outro homem. Ele disse, meu Senhor, presta atenção, para só um pouquinho. Nós temos que ter amigos. Você tem que ter amigos, e nós temos que ter amigos que nos falem a verdade. Nós temos que ter pessoa do nosso lado que simplesmente não fale aquilo que nós queremos ouvir. Você tem que ter pessoas do seu lado que tenham a coragem, a capacidade de falar para você aquilo que é necessário naquele momento que você precisa ouvir. Não aquilo que vai trazer um ego seu, vai te encher o seu ego. Não, assim está muito bom, você está indo tão bem.
como você é difícil de ter uma pessoa como você. Não, não precisa mudar nada, tá bom demais. Rapaz, se eu fosse igual a você, já estava sendo arrebatado igual Elias no céu. Mas chegou aquele homem e disse: meu Senhor, se fosse alguma coisa difícil, o Senhor faria? Se Ele mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, pensa numa coisa difícil, muito difícil, o Senhor faria? Ele disse: faria. Por que então que o Senhor está mandando? É uma coisa tão simples, banhar num rio. Mas às vezes Deus trata conosco antes de tirar o porquê da nossa vida, antes de tirar o porquê da minha vida e da sua vida, aquilo que traz ansiedade sobre nós, antes dele tirar esse porquê, primeiro Ele vai tratar com o nosso orgulho. Primeiro Ele vai ver se o meu orgulho vai me afastar dEle. Aquele homem estaria saindo, mas chegou o seu servo e fez retroceder e a pensar novamente. Ele falou: o senhor não faria qualquer coisa? Eu te pergunto, qual o preço? Qual o preço? Imagine o que mais te aflige aí, nesse momento. O que mais te aflige? Todo mundo tem um porém. Todas as pessoas têm um porém na sua vida. Todos. Se você pudesse pagar, qual o preço que você pagaria para que isso sumisse da sua vida? Desaparecesse. Qual o preço que você seria capaz de pagar para que isso sumisse da sua vida? Talvez você falaria: qualquer preço, qualquer custo. Aquele homem levou, em moeda de hoje, eu estava fazendo as contas, 300 e tantos quilos de prata, mais 70 quilos de ouro. Ele estava acostumado a pagar pelas bênçãos que ele recebia. Aquele homem leva mais ou menos 8 milhões de reais, em moedas atuais. Se você quer ficar livre do porém que assola a sua vida, o seu terreno vai ter que ser outro. Você vai ter que descer, você vai ter que mergulhar, você vai ter que dar passos de fé, você vai ter que se expor. Por que aquele homem não queria mergulhar, talvez? Ele leva 8 milhões de reais. Ele estava disposto a pagar 8 milhões de reais pela sua cura. Quanto você está disposto a pagar para que você também fique sarado e sarada? O que tem no seu coração que arde, que você é capaz de dizer: Deus, eu te dou liberdade de o Senhor arrancar isso da minha vida? O preço que você quer pagar, qual é ele? Por que a igreja está cheia de ex? É ex isso, ex aquilo outro. A Bíblia diz que Naamã se indignou, ele ficou indignado. Você já reparou que nós temos uma grande facilidade de enxergar as coisas erradas? Você já reparou que você tem uma grande facilidade de enxergar o que está errado na sua vida e na vida dos outros? Você já reparou que você tem olhos de águia para identificar os defeitos na vida dos outros? Mas eu te pergunto, o que você tem feito para melhorar esses defeitos? Às vezes as pessoas nos conhecem como crentes, às vezes te conhecem na sua casa, na sua rua como crente,
Mas é como um crente que largou de fumar, largou de beber, largou disso, largou daquilo outro. É um crente que largou. Mas talvez poucas pessoas te conhecem na sua rua por aquilo que você tem feito em prol deles, em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus, em prol de dar testemunho da presença de Deus. Como que você tem sido conhecido e conhecida? Aquele homem já tinha a receita certinha. Ele disse assim: certamente ele vai sair lá fora, vai orar para o seu Deus, vai levantar as mãos para o céu, olha só, quadradinho. Certamente ele vai sair aqui fora, vai levantar as mãos, vai invocar o seu Deus, vai colocar as mãos sobre a minha vida e vai falar para a lepra ir embora, e ela vai o quê? Sair. Mas o que Naamã, o que Eliseu fez? Nada disso. Qual a dificuldade de Naamã mergulhar? Por que ele não queria mergulhar? Um homem de 8 milhões de dólares. Por que um homem de 8 milhões de dólares não queria mergulhar num rio? Porque ele teria que, para mergulhar naquele rio, ele teria que mostrar como ele era na realidade. As armaduras já não esconderiam mais o seu defeito. As roupas já não cobririam mais o seu defeito. Ele teria que se mostrar quem na realidade ele era. Por que muitas vezes nós não queremos que Deus tire os nossos poréns? Por que às vezes nós preferimos ficar com os nossos poréns, conviver com eles no nosso dia a dia, e não queremos que Deus os tire? É porque para Deus tirar, Ele talvez vai exigir de nós que nós mostremos as nossas feridas. E nós não queremos, principalmente que os outros vejam. Nós não queremos que ninguém veja as nossas deficiências. Nós não queremos ver. Às vezes você não passa, você é um crente, mas no quê? Mas no final você tem enganado sua esposa, tem enganado sua família, tem enganado na sua empresa, tem enganado no seu trabalho, tem mentido. E para Deus, às vezes, isso tem sido na sua vida uma constante, e você não consegue se ficar livre disto, e você continua com as mesmas práticas anteriores. Você hoje é crente, mas talvez hoje você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, mas você está dentro da igreja. Agora Deus está te dizendo: você tem um porém na sua vida, e eu quero arrancá-lo, e você diz: não. As pessoas vão ver, eu não quero, eu prefiro pagar. Às vezes Deus tem que nos desnudar. Às vezes Ele nos desnuda diante das pessoas. Às vezes para Deus tirar o porém da sua vida, você vai ter que ser envergonhado diante de muitos, porque você tem um coração duro. Mas para outras pessoas pode ser diferente. Deus pode te chamar num cantinho, somente você e Deus. E talvez nesta noite muitos estão aqui, talvez somente você e Deus te dizendo assim, cochichando no seu ouvido: eu quero tirar o teu porém. Eu quero que você caminhe desimpedido, sem empecilho nenhum. Eu quero que vocês tenham um sorriso livre no seu rosto. Diga glória a Deus. Mas tudo pode mudar. As pessoas que agora sentiam pena, zombavam, seriam as mesmas
que iriam glorificar a Deus pela cura daquele homem. As mesmas pessoas que estavam lá perto somente para zombar, eram as mesmas que iriam levantar as mãos para o céu e ver o milagre que Deus fez na vida daquele homem. Talvez as pessoas que hoje têm olhado para você e não têm entendido o seu comportamento ruim, e às vezes têm achado bom, têm dito assim: eu sei que crente é mentiroso mesmo, eu não faço negócio com crente, eu sei que crente é isso, e às vezes é você que tem dado esse testemunho mau. Mas essas pessoas que têm zombado às vezes do Evangelho, zombado de Deus, zombado de você, serão as mesmas pessoas que olharão para a sua vida daqui para frente e verão a glória de Deus em você, porque você foi tirado um porém da sua vida que atrapalhava o seu dia a dia. Diga glória a Deus. O ridículo para os outros pode se tornar um milagre para aquele que crê. Amém. Naamã reconhece, espera. Ele vai lá, mergulha uma vez. Mergulhou uma vez, saiu do rio, leproso e mais sujo do que estava. Olhou para o tempo, olhou para as pessoas, foi lá de novo no rio, mergulhou a segunda vez, saiu novamente para fora, olhou para a sua pele, leproso e ainda sujo 2 vezes mais do que estava. Mergulha a terceira, a quarta, a quinta, mergulha a 6ª vez, olha, sai, as pessoas já estão sentando no chão, desacossuadas, descrentes. A 6ª vez ele vai lá, mergulha novamente no rio, sai, olha para a sua pele, para o seu corpo, está ainda de que maneira? Leproso, diga leproso. E umas 6 vezes mais sujo do que estava. O que isto fala conosco? Às vezes, entre a dura realidade do nosso porém e o milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas, às vezes as coisas podem até piorar para nós. Aquele homem, depois de 6 vezes, além de leproso, ele estava com seu corpo totalmente sujo das águas barrentas, lamacentas ali do rio. Mas ele entrou, a última vez o profeta tinha falado quantas vezes? Ele já tinha mergulhado quantas? 6. Ele agora entra a 7ª vez naquele rio. Ele agora, as pessoas estão olhando. E ele entra a 7ª vez naquele rio, as águas escuras, lamacentas. Ele vai lá, talvez no local que dava aqui nele, no seu peito. E mais uma vez ele vai de braços talvez estendidos, por conta das lepras que está, às vezes, incomodando. E ele vai ali naquele local, mais uma vez, se agacha ali naquele lugar, mergulha naquelas águas sujas. E quando ele começa a sair daquelas águas, algo sobrenatural acontece na vida dele. Algo sobrenatural acontece. Aleluia. Lá no verso 14 fala assim: conforme a palavra de Deus, a palavra do homem de Deus, que pediu para mergulhar 7 vezes, assim que Naamã saiu daquele lugar, se levanta agora, a pele dele era como de uma criança. Como de uma criança. Você quer começar a sua vida do zero? Você quer começar uma nova vida em Cristo Jesus? Quer ser um crente melhor? Quer ser alguém melhor, um pai melhor, um marido melhor, um cristão melhor, um empresário melhor, um empregado melhor, um filho melhor? Alguém melhor diante de Deus?
Você vai ter que dar a oportunidade para Deus trocar a sua pele e colocar uma pele nova em você. Aí você vai poder viver nessa vida e começar tudo de novo. E começar com alegria no seu coração. Começar de cabeça erguida novamente. Porque agora não tem mais nenhum porém na sua vida que te impede. As pessoas estão olhando para você. Elas estão vendo as suas chagas. Elas estão vendo o seu pecado. Elas estão vendo o que tem de ruim na sua vida. O porém está na sua vida te assolando às vezes. E às vezes você está pensando, pastor, mas isso não é para mim não. Isso eu tinha que pregar, era lá no meio lá, por que você não prega lá essa palavra, lá no Rio de Janeiro, lá naquele recanto de drogado, de viciado, lá na Rocinha, por que você não pega isso lá no Bangu, aqui que não existe mais Bangu 1, Bangu 2, isso que é lugar de pregar, né? Não. A mensagem de Deus é para mim e para você nesta noite. Vamos ficar de pé. Deus é o único que consegue identificar em nós quando um porém está em formação. Quando a porta se abre para o diabo. Quando um porém começa a ser formado. Mas aí nesse momento o Espírito Santo de Deus soa um alarme na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E quando eu ouço a voz de Deus, esse alarme, eu digo, Deus, eu não consigo mais fechar a brecha, a porta, mas se o Senhor for comigo agora, ela está pequenininha, vai comigo agora, Senhor, vai lá na frente comigo, e fecha essa brecha, fecha essa porta, arranca esse porémzinho da minha vida. Nesta noite Deus quer arrancar os poréns de muitas pessoas aqui, no nome de Jesus. Você quer receber de Deus algo especial no seu coração nesta noite? Você quer receber? Talvez você está com alguns dos poréns encobertos, incubados. Talvez já é um porém de longos anos, longas datas. Talvez já é um porém que ninguém sabe. Mas você sabe. O que Deus quer fazer aqui nesta noite não é fazer com que as pessoas nos olhem e falem, mas aquele tem um porém, olha lá está um porém na vida daquele lá, está indo lá na frente, tem um porém, aquele lá tem. Aquele lá parece estar com um porémzão grande. O que Deus quer fazer conosco nesta noite não é isso. Deus quer dizer, inverter estas coisas. E eu vou te ensinar a fazer isso. Eu vou te ensinar a fazer isso. Eu vou dizer, nós vamos reverter essa situação dos poréns, essa conjunção negativa. Eu vou dizer a primeira frase, você vai falar assim, porém, e eu vou complementar. Amém? E você vai colocando isso no coração. Diga assim, eu vou falando uma frase, você vai repetir, só diga porém, toda a igreja, com muita força, com muita alegria, com muito vigor. Eu digo assim, eu vou dizer, eu era um crente ruim, Deus me transformou. Eu era um crente mentiroso, Deus me transformou. Eu era um crente prostituto, Deus me transformou. Eu era um crente comum, Deus me melhorou muito mais. Eu era um crente sem graça, Deus me olhou e transformou. Eu era um crente leproso, Deus curou a minha lepra. Eu era um crente que vivia abafado pelo pecado, hoje estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.
Eu quero orar. O ideal seria que todos viessem aqui à frente. Todos viessem aqui à frente. Eu quero orar por você. Para você que gostaria de arrancar um porém da sua vida. Não sei que porém que é esse. Ah, pastor, eu sou tão bom marido, mas eu sou um péssimo pai. Porém, um péssimo pai. Pastor, eu sou tão bom diácono, porém um péssimo marido. Pastor, eu sou tão bom para comprar, porém um pagador ruim demais. Sai do seu lugar, você que quer que Deus tire algum porém na sua vida, e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. O importante é um passo de fé. Às vezes você está de uma cadeira do lado, uma cadeira só. Você vai para o corredor, a bênção do Senhor te alcança. O importante não é você estar aqui no primeiro lugar. O importante é o passo que você der, ouvindo o chamado de Deus na sua vida. Quem está na galeria, não fique com preguiça. Vem aqui também, eu espero vocês. Aqueles que quiserem, vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui. Não fique aí com preguiça depois de voltar para trás, não. Vem aqui, nós vamos estar orando nesse instante. Nós vamos sair daqui diferentes hoje, nesta noite, no nome de Jesus. Nós vamos sair daqui diferentes nesta noite hoje, no nome de Jesus. Nós vamos sair daqui de maneira diferente nesta noite hoje, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui com a nossa chaga, a nossa lepra, o nosso porém, aquilo que tem trazido sobre nós peso, fardo, vai ser tirado aqui nesta noite, no nome de Jesus. Quantos gostariam também nesta noite, você que não é crente, e ouviu esta palavra, quantos gostariam de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O tirador de todos os poréns. Tem alguém que não é crente aqui nesta noite e gostaria de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você também. Tem um amado irmão, tem uma irmã aqui. Quantos mais? Quantos mais gostariam de receber a Jesus nesta noite? Você não é crente e você quer se tornar um crente em Jesus Cristo hoje. Não estou te convidando para ser crente daqui dessa igreja, não. Estou convidando você para ser crente. Crente é aquele que crê, aquele que confia em Jesus Cristo. Se você ainda não é crente e gostaria de sê-lo nesta noite, eu quero orar por você. Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você. Tem como você sair e vir aqui também no meio dessa multidão aqui, desse povo? Saia dos seus lugares aí, por favor. Venham aqui também. Quantos mais? Tem mais alguém? Se tem alguém do seu lado aí, que você conhece, que você trouxe, convide ele para vir aqui à frente. Tem mais alguém? Levanta só, aí em cima na galeria. Tem alguém? Eu gostaria de orar por você. Aqui tem mais um casal vindo aqui. É um momento mais especial do culto. Não é o momento dos cânticos, não é o momento das ofertas, não é o momento dos testemunhos. É a palavra de Deus, quando entra nos corações, é que faz a diferença. Tudo é importante num culto, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar. As pessoas, vocês que estão aceitando Jesus, fica aqui, vem aqui à frente, vocês estão aceitando Jesus, por favor. Fica aqui, do lado aqui do nosso irmão, mas da irmã aqui. Pastor Marquinhos, traga esse casal aqui à frente, por favor. Eu vi mais alguns chegando, aceitando a Jesus. Vem aqui à frente aqui também, eu gostaria de orar com vocês. Vem aqui à frente, por favor. Aqui, ó, só aqui. Eu quero ver a carinha de vocês mais de perto. Esses aqui eu já conheço todos os dias, né? Mas eu quero ver a sua carinha. Você que não está, veio a primeira vez, talvez, sendo convidado por alguém. Que bom. Que bom. Que bom. Vocês que estão recebendo Jesus nesta noite como Salvador da vida de vocês, eu queria parabenizá-los.
Eu não sei se vocês têm poréns, como nós temos às vezes, mas se vocês tiverem, Deus vai tirar da vida de vocês no nome de Jesus. E vai fazer de vocês pessoas, homens melhores, pais melhores, maridos melhores, cristãos melhores. E mais, além de todas estas coisas, o nome de vocês vai estar escrito no livro da vida para toda a eternidade. Eu quero orar primeiro pelas pessoas. Você que está aceitando a Jesus, coloca a sua mão assim no seu coração. Coloca as mãos no coração, vocês. Eu quero orar com vocês. Primeira oração, eu quero orar com vocês. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor, nesta noite, me tornou como a pessoa que estaria ministrando, Pai. Eu quero Te agradecer por cada pessoa que está aqui, ó Deus, aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas, ó Pai. Eu Te peço que na vida deles, na vida desses casais, desses homens, mulheres, ó Pai, que o Senhor faz a diferença, que a partir desse instante, nesta noite, que algo, Pai, possa acontecer na vida deles, e que possa reestruturar toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família, o seu trabalho, aonde eles estiverem, que o Senhor possa modificar para melhor, ó Pai, essa estrutura, e que o nome deles possa ser escrito no livro da vida, para todos sempre, amém. Dê uma salva de palmas a esses que estão aceitando a Jesus. Põe a sua mão no seu coração. Diga comigo assim, porém. Diga mais forte assim, porém. Eu te dou uma ordem. Nesta noite. Diga em nome de Jesus. Eu não te aceito. Eu não te quero. Eu te rejeito. Na minha vida. Em nome de Jesus. Desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus, diga assim, sai, diga mais forte, sai, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam livres, sejam libertos, e que Deus possa cada vez mais usar cada um de vocês para a honra, para a glória, para o louvor do nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.